Tá lindo! Sejam bem-vindos! Obrigado. Boa tarde ou boa noite, mais bem, né? Já tá boa noite, né? É verdade, já escureceu. Boa noite para vocês. É um prazer, uma alegria muito grande ter aqui o pastor Jairo, a Kênia conosco. Kênia é uma das minhas colegas da época do SEM. Acho que o pessoal está chamando a gente já de Dino, viu, Kênia? Missionário dinossauro. Nossa, Somos da época da JME, né? Da JME, é verdade. Já somos Então, temos um pouquinho de trajetória aí para compartilhar. Sejam muito bem-vindos. É um prazer para nós conhecer um pouquinho mais do trabalho que o Senhor confiou a vocês, a nós, né? E a uma equipe que está junto com vocês também trabalhando nessa plantação de uma igreja, de uma nova igreja. Depois nós vamos falar mais dessa igreja, mas primeiro a gente quer conhecer quem é o Jairo, quem é a Kênia, né? Porque missionários não são super homens, super mulheres, né? São pessoas de jeito comuns, nenhum. Sim. com suas debilidades, com suas fortalezas, com suas experiências, com sua família grande, com a igreja local. E aí queremos conhecer um pouquinho quem é o Jairo, quem é a Kênia. Fiquem à vontade aí para compartilhar conosco. Então vou deixar a mulher falar primeiro. Muito bem. Surpresa, né? Ótimo. ok. Bom, eu sou de Jataí, da cidade de Jataí, Goiás. Eu nasci nasci espiritualmente numa igreja presbiteriana, desde pequena, como nós morávamos perto de uma igreja, minha mãe, né, mais que nada, minha mãe nos mandava aos filhos desde pequenininho para essa igreja. Então eu cresci nessa igreja, conhecendo a igreja desde pequena, participando das escolas dominicais. Então quando eu tinha 10 anos, eu participei de uma EBF, e nessa EBF eu escutei a história do Samuelito, o menino mexicano. Muitos conhecem essa história, né? Então, quando eu escutei essa história, isso já começou desde essa época. Eu sei que Deus já falou ali no meu coração desde essa época. Eu tinha 10 anos. E foi aí que eu escutei sobre missionária, essas palavras, missionária, Sim. missões, né? E no último dia daquela conferência, daquela IBF, então, a moça que estava dirigindo, que era uma missionária, ela fez esse apelo para as crianças. Aquela história me marcou muito e me falou quem queria ser um missionáriozinho, né, das crianças. Eu sonhava com aquela história. Naquela semana eu ficava sonhando à noite, ansiosa para esperar o dia seguinte. O que ia acontecer com o Samuelito, né? Então, no último dia, quando ela fez aquele apelo, eu lembro que eu levantei a mão com tanta segurança e desde aquele dia eu voltei para minha casa dizendo, eu já sei o que eu quero ser, eu vou ser uma missionária. Ninguém entendeu, nem deu muito moral, porque não sabia nem o que era isso, né? Mas desde aquela época eu queria ser uma missionária. Aos 10 anos foi aí que eu cresci nessa igreja. Eu sou da igreja presbiteriana Betânia de Jataí. Nessa época a minha igreja era apenas uma congregação pequena. Essa igreja começou a crescer, foi a igreja que me preparou, que confiou, acreditou no meu chamado desde essa época. Desde os 12 anos eu já era professora de criança. Então, eu fui uma pessoa, assim, que trabalhei em todas as áreas na igreja, servia em todas as áreas. Eu era uma cristã que estava em todos os trabalhos da igreja. Eu era muito ativa ali na igreja, eu ajudava em tudo. E aí chegou a época que eu disse, não, é agora. Deus usou também pessoas na minha vida ali. Chegou na época da adolescência, assim, que deu aquela vontade de fazer outras coisas mais, mas o chamado estava ali. Então, Deus usou pessoas para ir confirmando isso. Por exemplo, a missionária Mara, que também é missionária da PMT, que ela é missionária entre os turcos, né? E Deus usou ela. Uma vez ela até pagou para mim, para que eu fosse numa conferência missionária em Belo Horizonte, e me levou à força quase. E foi nessa conferência, quando eu tinha 15 anos, aí eu já tinha 15 anos, que Deus confirmou outra vez esse chamado que ele tinha feito anos antes.
Então foi assim, né? Tudo ali em Jataí, nessa cidade ali em Goiás, que tudo começou. Até que quando eu terminei o colégio, eu fiz magistério, eu já era professora numa escola, que aí eu disse, não, eu não aguentava mais o desejo de ir, de me preparar mais, que a igreja resolveu me enviar para me preparar mais e fui para o SEM, em Viçosa, onde nós nos conhecemos. Esse foi o trajeto, assim, bem resumido, rapidinho, como iniciou. Que e de onde eu joia! venho. Muito obrigada, Kênia. Mais uma vez ainda confirmando, né, o trabalho que a gente pode fazer, tem que fazer com as crianças, né? Para a salvação e também na vocação missionária. Obrigada, viu, Kênia? Isso mesmo. Bom, eu sou nascido em Viçosa, Minas Gerais. Né? Olha, que terrinha abençoada, hein? Eu não conheci lá em Viçosa. Por algo a Kênia foi estudar no SEM, né? Mas eu já estava em São Paulo. Né? Então, minha família migrou para São Paulo, e aqui em São Paulo, nós éramos assim da roça, lá em Viçosa, né? E aí, aqui em São Paulo, minha mãe teve um encontro com o Senhor. Nós fomos morar num bairro novo, lá na Zona Sul, estamos falando lá de anos 73, mais ou menos. E, graças a Deus, um missionário foi plantar uma igreja próximo da nossa casa, né? E foi aí que minha mãe teve contato com o Evangelho. E minha mãe, nós somos 10 irmãos, e eu sou o número 9 dos 10, né? Então, todos aqueles 5 irmãos mais novos, ela levou para a igreja, logo que ela se converteu, né? Na verdade, eu comecei na fé numa igreja batista. Aí, tive a oportunidade de crescer, conhecer a Cristo numa escola bíblica de férias. O efeito foi muito, assim, muito bom para a minha vida, né? E, como a Kênia, cresci praticamente na igreja, né? Aprendi os meus princípios cristãos na igreja, a escola dominical e todas as atividades que a igreja fazia. Tive a oportunidade de chegar a ser vice-presidente da igreja, né, nessa igreja, e teve um chamado praticamente para missões com os 12 anos, né, um culto de oração na quarta-feira. Também? Criança, né? Pré-adolescente, que bom, pois que bom saber. Pois é. Então, aí passei por diferentes áreas na igreja, enquanto me preparava, terminava os estudos, me preparava também, e aí foi também uma coisa interessante, é que um dos seminaristas, o pastor sempre convidava seminaristas para estagiar na igreja, e um dos seminaristas que estagiou na nossa igreja foi o missionário Adolfo, né? Quando ele estudava no Palavra da Vida, ele estagiou na nossa igreja vários semestres, né? Fizemos muita amizade e, sempre tivemos algum laço aí com a igreja presbiteriana de alguma forma, né? Até que chegou o momento em que, trabalhando, concluindo os estudos e servindo na igreja, chegou aquele momento, como alguém falou, né, aquele momento em que parece que nada tem satisfação na sua vida, apesar de estar fazendo para Deus. Aí entendi que era um momento de começar a deixar tudo e engajar-me em missões. Foi aí que, então, tive um contato com uma missão chamada Kairos, que foi justamente onde no futuro se fez uma parceria, e deixei, então, o trabalho, deixei os estudos que pensava fazer para terminar minha preparação, e em 93, no processo de preparação, nos conhecemos, mas cada um foi parar num campo diferente, né? Kênia foi parar antes do casamento, Kênia foi parar lá no Peru, e eu fui parar na Venezuela, né? E aí tivemos servindo quase 2 anos, entre 93 e 94. Que joia! A primeira etapa, né? Podemos dizer. A vida de vocês, né, tem várias etapas que a gente vai tentar discorrer um pouquinho. E nesse tempo aí, depois Deus uniu vocês, é um casal. Quantos anos de casados vocês já têm? Completamos 26. 26 anos de casados. E nesses 26 anos, Deus presenteou vocês com 4 joias, né? Sim. 4. Agora missionário é corajoso, né? A gente trabalha bem, né? Tá vendo aqui? O campo dá frutos de várias formas, né? Porque os nossos 4 filhos nasceram no Peru,
a gente sempre costuma dizer que são feitos no Peru com produtos brasileiros. Tá vendo? Tá certo. Vocês podem falar o nome deles e a idade deles. Se alguém está por aí e quiser aparecer também, vai ser um prazer para nós. Não estão por aqui agora, não. Passaram correndo já. Tá. Bom, os 4, como o Jairo falou, nasceram no Peru. Depois que ele falou, nós fomos solteiros primeiro, né? Ele foi para a Venezuela, eu fui para o Peru. Depois voltamos ao Brasil, porque falamos, não, chega, já é muita tortura, ficar longe. Voltamos em 94, no final do ano, nos casamos, e em 95 voltamos ao Peru. É definitivo, fomos para o Peru. Lá no Peru, então, nesses anos que ficamos, nasceram os 4. O mais velho agora que se chama Jairo Isaac, igual o pai, né? Completou agora 24 anos. O segundo é o Caleb, que tem 21 anos. Também faz pouco tempo completou 21 anos. A menina é a Thalita, que tem a primeira, né? Que tem 18 anos. E a Tatiane, que tem 16 anos, vai completar 17 agora no mês de maio. Joia, 2 meninos e 2 meninas, que bênção. Isso. São meninos... 2 nasceram numa região do Peru e as 2 meninas em outra região. Ótimo. E conta para nós como é que foi para que vocês, nessa trajetória de vocês, fossem para o Peru. Quer falar você? Né? Então, são tantas coisas que sucedem na nossa vida, né? Mas eu conheci assim parte do Peru enquanto eu trabalhava. Por exemplo, nós tive a oportunidade durante a preparação, trabalho e estudo, antes do Ministério a Tempo Completo, nós tive a oportunidade de trabalhar numa empresa e tinha muitos peruanos, porque um dos donos daquela empresa era um peruano também. Então ele trazia, naquela época o Peru estava passando por um problema muito grave, que foi os anos 80, que ainda tinha problema com a guerra civil, né? Então estava vivendo uma crise muito grande, então vinha bastante peruanos trabalhar nessa empresa aí. Aí a gente tinha a oportunidade de conversar bastante sobre o Peru, sobre as necessidades e tal. E depois os estudos na escola, né, de geografia, eu sempre gostei da ideia do tipo de cultura, música daquela região, né? E uma coisa interessante, sonhava com os Andes do Peru, inclusive, né? De conhecer essa região. Aí eu fui entendendo que aquilo tinha que ver com o meu chamado depois, né? Quando eu fui buscar campo missionário, eu fui buscar uma missão que tinha trabalho no Peru. E na época, basicamente, era a Missão Kairós, uma das missões brasileiras que tinham campo e trabalho no Peru. Então, aí foi onde senti que era por aí. Mas a nossa primeira etapa, como eu falei, como solteiros, eu acabei indo para a Venezuela por um tema de necessidade, né? E aqui foi literalmente ao Peru também. Agora, no meu caso, acho que Deus usou pessoas, né? Quando eu estava me preparando, eu também ouvi do Peru e vi sobre a necessidade, também me chamou muita atenção. O Peru, nessa época, havia saído do terrorismo, e o grupo forte ali era o Sendero Luminoso. Então, quando eu ouvi falar sobre tudo isso e a pobreza que estava ali, a missão que a gente foi, que foi uma missão filiada assim, em conjunto com a JME, né, que era antes da PMT, então tinha um ministério que chamava Servos entre os Pobres, que era trabalhar justamente na zona, que ainda era a zona vermelha do terrorismo ali, era uma zona muito carente mesmo. Então, eu senti assim, muito desejo de ir também para esse lugar, quando eu ouvi falar pela primeira vez. Mas primeiro nós nos conhecemos na missão, na OM, na Operação Mobilização, porque eu queria também servir nos barcos, né, ir pelo mundo, e o meu desejo era entrar no Barcos Doulos, né? Certo. Então, eu estava naquela época, assim, tudo que eu ouvia de missões, eu levantava a mão. Em todo, né? Então, eu estava na OM e nós nos conhecemos numa conferência missionária lá em Foz do Iguaçu, e fui me preparar na missão OM por um ano. E para se preparar na missão OM, eles exigem que participe de uma conferência, e nessa conferência me enviaram para o Paraguai. Na equipe do Paraguai tinha um peruano lá da Serra Peruana,
E esse peruano, todos os dias, nos dividíamos de 2 a 2 para evangelizar ali no Paraguai. A gente foi para Assunção. E todos os dias a dupla era eu e ele. Sim. Todos os dias eu pensava, ai, não, hoje eu não quero sair com ele, eu quero sair com outra pessoa. Pensava, né? E aí o líder colocava Quênia e ele, né? E ele vinha todo o tempo falando do Peru, da Serra Peruana, das necessidades que tinha ali, a pobreza, como eram os povoados, a dificuldade de falar do evangelho ali. E aquilo me chamava muita atenção. E eu perguntava mais, mais, mais. E eu tinha aquela visão da ideia como que era ali na Serra. E Deus estava preparando tudo isso, porque foi para essa região que nós fomos. Eu perdi o contato com esse irmão. E o interessante, Emma, que eu perdi o contato com ele. E um dia nós estávamos lá em Huancayo. Eu estava, depois de alguns anos, já tinha o Júnior, o bebê, o mais velho, andando no mercado e alguém fala, Quênia! E quem era? Esse irmão. E ele me conheceu e eu não o reconheci. Ele era de Huancayo e eu nunca mais lembrava nem o nome da cidade, nem nada. E ele falou, você veio para aqui? E eu não podia imaginar. Foi o meu esposo, apresentei. Ele me apresentou a esposa dele. Ele falou que nunca mais tinha ido para missões. Olha como Deus fez. Então Deus usou esse irmão para me levar até lá. Foi assim que Deus fez. Que as nossas antenas têm que estar sempre ligadas, né? Os nossos radares, porque Deus usa experiências, pessoas, viagens, conferências, contatos. Que bênção, então, né? Olha, nós temos, assim, 1 hora para a gente fazer nossa live. Você acredita que já passou 20 minutos? Eu estou chorando aqui. É que temos muitas histórias muito ricas, muito ricas. Então, nós gostaríamos, assim, que vocês falassem rapidamente um pouquinho da história de vocês em Huancayo. Depois, vocês tiveram um ministério muito relevante também, em Lima mesmo. E aí vocês falem um pouquinho rapidamente, porque o que nós queremos dedicar mais tempo é ao processo que Deus está fazendo agora na plantação de igrejas, aqui também com imigrantes. Mas é muito importante a gente saber o que Deus já fez com vocês lá. E tudo isso tem a ver agora porque vocês entendem essa cultura dos imigrantes, essa cultura hispana aqui em São Paulo, né? Ok. Muito bem, então, nós chegamos em Peru em 95 casados, aí fomos viver na região dos Andes, uma cidade próxima a uma cidade chamada Huancayo, que é a cidade mais importante, que é a capital do estado, chamado Junín. O povoado chamava Sicaia, nós fomos para plantar uma igreja nesse povoado, e quando nós chegamos, praticamente fomos para lá. Então tem tudo uma questão de clima e adaptação, aprender realmente mais profundamente o idioma, né? A cidade de Sicaia, a região de Huancayo, né? Ela está a 3.500 metros sobre o nível do mar, então é bastante altura, né? O clima assim frio, normalmente a temperatura oscila entre 12 e 15 graus, e o inverno é bem crudo mesmo, né? Bem forte, e a gente precisa aprender melhor o espanhol. A região também tem muita gente que fala quechua, né? E o Peru tem três quechuas, por exemplo, tem o quechua de Huancayo, o quechua de Ayacucho e o quechua de Cusco. Então tem 3 bíblias em quechua, né? E ademais tem outro idioma que é o Aymara. Então são 3 línguas oficiais, né? É um país muito rico, a parte das 40 etnias que tem no Peru, né? É um país muito rico em cultura, né? Tem a música folclórica do Peru é muito bonita, comida é muito variada, né? Tanto que o Peru hoje é um país de turismo gastronômico, né? Quem vai para lá pode estar seguro que não, quem vai fazer turismo, por exemplo, não se preocupe, que não vai passar fome, né? Que não vai ter problema, porque existe uma variação bastante grande, né? E aí chegamos nesse local para plantar uma igreja em um povoado que é bastante antigo também, né? Que outras igrejas tinham tentado plantar e não conseguiram. Inclusive a fama do povoado é um povoado de matar igrejas, né? E pastores, missionários também, né? E realmente foi muita luta no início lá. As pessoas, o líder católico daquele lugar se encarregou de desprestigiar-nos, de denegrir, de falar mal, de criticar. Nós fomos taxados de traficantes de criança, de órgãos, de traficantes de drogas,
uma série de coisas que depois, com o tempo, à medida que as pessoas começaram a vir para a igreja, né, eles começaram a contar que essas eram as coisas que eles escutavam sobre nós. Então, as pessoas nos viam e tinham medo, né, em realidade, de quem éramos, né? Até que Deus foi derrubando tudo isso através do testemunho, da vida, do dia a dia. E, graças a Deus, depois de 6 anos, praticamente ficou uma igreja plantada naquele povoado. Nós mudamos de Huancaio para Lima por uma questão estratégica, e ficou lá já um grupo de pessoas, mais de 30 pessoas batizadas, com um grupo de pessoas congregando, dinheiro, recursos assim para dar início da compra do terreno, que depois compraram e construíram, né? E um pastor também que foi enviado, fruto do trabalho de Lima, que é onde começou o trabalho, em realidade, que tinha já algumas igrejas da missão, que foi para lá para nos substituir. Então, o trabalho avançou, o trabalho saiu, foi uma bênção, lindas experiências, né, nesse local. Um dos casais que se converteram, que a gente nunca esquece, chama Inácio e Norma. Não, Inácio e a Norma foram, assim, pessoas que se converteram. Ele era, assim, muito dependente do álcool, né? Eles brigavam muito, né? Quem já trabalhou com alcoólatra sabe a dificuldade que é. Nós tivemos o primeiro ano de trabalho com eles, assim, muitas visitas, de madrugada, enfim, né? Ele chegava muito bêbado, ele era pedreiro, então acabava tomando muito por causa do frio e coisas assim que tratam de justificar o álcool lá. E uma das coisas também importantes desse lugar, que chama Vale do Mantaro, onde está o povoado Sicai, e a capital Huancaio, é que eles têm 366 festas patronais. Na época nós morávamos, de repente tem mais agora, né? E uma festa patronal demora até 8 dias. Então significa que dentro do vale tem festa todos os dias, né? Ou está começando, ou está terminando, e é uma enquanto outra está acontecendo no lugar. Então, e tudo isso termina muito em bebedeira, em paganismo e coisa. Então, esse é o que movimenta aquele lugar ali, entende? É muito difícil, é muito duro mesmo, os usos e costumes. Mas Deus deu a vitória, a gente conseguir, graças a Deus, plantar essa igreja. Aí nós fomos para Lima e começamos esse ministério, então, em Lima. Então, esse ministério, vocês redirecionaram agora o trabalho de vocês, já não mais em plantação de igrejas. O que motivou vocês a ter essa visão de trabalhar com treinamento de liderança e trabalhar com famílias? No primeiro... Você vai falar? Termina que você tá, então, o primeiro passo ao voltar para Lima e ir para Lima é porque, como mencionou, a missão já tinha começado em Lima, já tinha muito mais, começou em 89 em Lima, então nós chegamos em 93, depois em 95. Então já havia um grupo de algumas igrejas já plantadas praticamente em Lima. Então nós fomos para ajudar a fortalecer uma igreja que já estava em andamento e ajudar como professores no seminário, que se estava começando na região que estava a igreja, que era um bairro, uma região muito pobre, chamada São Juan de Lurigancho, que era melhor que eles estudassem ali do que fosse para Lima, para os seminários de Lima, estudar lá, porque não teria que sair da região, e era melhor. Então a gente foi com essas duas finalidades. Depois, com o tempo, a gente precisou se retirar da missão, porque dá aquelas quebradas, não, de visão e etc. Então nós preferimos nos retirar e começamos então essa segunda etapa em Lima, basicamente já no ano 2003, mais ou menos. Então daí nós mudamos para uma missão chamada Caminho de Vida. Essa missão trabalhava com famílias e então nós começamos a trabalhar diretamente com famílias, com pais, com casais, com homens, mulheres e também com esse ministério sobre a criação de filhos. Só que aí começou também um ministério no Peru de fortalecer as igrejas que já existiam, que já haviam no Peru. E foi aí que nós também começamos a apoiar e trabalhar nessa área de fortalecer e formar lideranças em muitas igrejas que haviam no Peru. Não só nós, como outros também, né? Então nós trabalhamos nessa área de formar lideranças, tanto na área de famílias, principalmente na área de famílias, nas igrejas. Então, o que nós fazemos? Nós íamos... Kênia, só queria perguntar para vocês, para a gente entender um pouquinho, por que esse foco de fortalecer a família? Porque a gente vê assim, essa debilidade e o próprio ambiente, né? As dificuldades que as famílias têm. Se você podia pontuar um pouquinho, qual foi o foco que vocês direcionaram a esse trabalho? Então,
no Peru, inclusive tinha feito uma pesquisa sobre a estatística sobre a situação da família, principalmente no meio evangélico ali. Saiu algumas estatísticas nessa época, e o que tinha saído de 10 famílias, 8 já tinham sofrido violência familiar, né? Então, por aí começou uma campanha muito forte nessa área, de trabalhar nas igrejas, começando com os líderes, começando com os pastores, né? Porque isso era muito forte, principalmente nos povoados. Para você ter uma ideia, em muitos povoados, os próprios pastores, líderes, eles criam que o líder, o esposo, podia disciplinar a esposa, ou seja, bater mesmo, né? Porque ele era o líder, ele era o pastor dela, então ele podia bater. Só um detalhe aqui, é que assim, quando a Missão Kairos começou no Peru, havia 2,5% de evangélicos. Uhum. Estamos falando do ano 89, está no livro Intercessão Mundial e Operação Mundo, né? E aí, mais ou menos em 20 anos, o número subiu para mais de 10%. Então, houve um crescimento grande, graças a Deus. Só que não houve um crescimento tão grande na questão da capacitação da liderança. Não, poucos seminários, poucos treinamento, principalmente na região da Serra e da Selva. Ainda hoje é uma carência, né? Então, muitos pastores, gente com boa vontade, né, de fazer o trabalho, de assumir as igrejas, não tinham uma preparação formal, entende? Por isso que acontecia esse tipo de coisa que Kênia está falando, né? O camarada é o pastor da igreja, mas maltrata a esposa, maltrata os filhos, né? Havia muitas essa situação, talvez ainda exista, né? Então, precisava não somente o treinamento teológico, mas também no caráter moral da liderança, realmente, né? E, nesse sentido, nós tivemos a oportunidade justamente de fazer esse trabalho a tempo completo, porque tinha que viajar para algumas regiões do Peru que é de difícil acesso, em alguns casos. Chegamos a estar em lugares que alguns pastores disseram, mas nem da minha denominação vem até aqui, entende? Então, nós programávamos e viajávamos e passávamos 3, 4, 5, 6 dias lá. E, às vezes, um curso de, por exemplo, Casados para Sempre, que é o mais conhecido no Brasil. Algo parecido, né, nós fazíamos lá, que você precisava de 13 semanas, 15 semanas, nós tínhamos que fazer em um fim de semana. Né? Você ia dar como 15 lições durante uma sexta, sábado e domingo, né? 45, 50 minutos, fazer como realmente um mini seminário para poder começar todo o treinamento e fazer tudo que fosse possível para que eles depois pudessem reproduzir aquilo naquela região, ou pelo menos na igreja que havia recebido o treinamento. A ideia era justamente isso, a ideia era treiná-los para que eles tivessem esse material e continuassem esse trabalho nas igrejas deles, formá-los para poder continuar depois, né? E como eles se formavam no seminário, assim? Porque aqui perguntou a Mônica Ribeiro, perguntou que tipo de formação tinha esses pastores. Às vezes a própria denominação deles tinha os seus treinamentos teológicos, né? Aí cada denominação tinha uma forma diferente de treiná-los. Então, lá tem Igreja Presbiteriana, tem o Seminário Céu em Lima, que é o seminário que a Igreja Presbiteriana reconhece como sendo o seminário oficial para os pastores da Igreja Presbiteriana. Tem a Igreja Batista, que também tem o seminário. Tem a Igreja Aliança Cristã e Missionária. Tem a Igreja, vamos dizer, Assembleias de Deus. Tem seminários. Simplesmente o que acontecia é que não atendia à demanda. Entende? E muitas pessoas que vivem nessas regiões, principalmente da Serra e da Selva, o acesso para eles é muito difícil. Creio que ainda é muito difícil para que eles viajem até Lima e consigam recursos para estar em Lima e para que estude, né? As pessoas, normalmente, nessas regiões, o estudo é mais limitado até hoje. Então, havia muita carência, realmente, né? E, lamentavelmente, ainda aquela crença de que o pastor não precisa de um estudo formal, né? Aí você vê os problemas que geram, né? Então, algumas denominações têm seminário, mas normalmente se concentraram muito em Lima, né? Que agora já melhorou, já subiu, já está em algumas... já passou para algumas cidades mais importantes, mas ainda tem muita carência na área de treinamento teológico mesmo. Né? Até que a nossa área era mais ajudá-los nessa área de moral, né? Nessa área de caráter,
Discipulado. E ajudá-los nessa área de vida familiar, porque essa era uma preocupação muito grande que começou a se preocupar, porque antes não, né? Não estava trabalhando muito essa área dos líderes, e foi muito boa. Foi uma época muito boa nesse sentido. E eu lembro também das suas cartas e dos relatos, né? Que vocês faziam muita conferência em escola para pais, para os alunos, né? Assim, estádios cheios, né? Quadras cheias de adolescentes ou de crianças. E vocês não conseguiam dar conta de tanta demanda, estavam treinando outra equipe. Só para arredondar um pouquinho aqui também, assim, além do Peru e das cidades vizinhas, vocês visitaram também outros países hispanos, né? Porque eles eram muito solicitados, vocês eram muito solicitados para ministrar. Agora, para a gente fechar esse trabalho um pouquinho, vocês teriam um testemunho de alguém que foi impactante na vida de vocês, que vocês trabalharam nessa área de família, ou como marido, ou com a esposa, ou com filho, alguma coisa para compartilhar para nós? Quer voltar? Porque são tantos. Eu imagino. Olha, é difícil de separar, não? Qual que é o mais importante? Mas vamos um caso rápido, um caso aqui. Nós trabalhamos, por exemplo, vamos usar o da escola de pais, porque o da escola de pais ele não só pegava com os pais, mas principalmente com pessoas não crentes. Então nós tivemos a ideia da escola de pais em colégios começou começamos por uma palestra sobre liderança, né? Nessa escola que que nos pediram para falar ali, e aí gostaram do assunto, então pediram outra, né? Aí de repente, por que não fala para os pais, né? Aí foi aonde surgiu a oportunidade de poder trazer uma palestra para esses pais sobre criar filhos, etc. E quando nós fomos lá para a primeira palestra para os pais, o colégio tinha feito uma convocatória assim muito forte, e eles têm uma convocatória tipo assim: se você não vier, você vai ter que pagar uma multa, né? Então a coisa é obrigatório, mais ou menos obrigatório, né? E olha, realmente a primeira palestra chegou a mais de 800 famílias, mais de 800 pais, mais de 400 casais, né? Podia colocar assim, mas tinha mais de 800 pessoas. E nós começamos a trabalhar nesse colégio através dessa primeira reunião, por exemplo, porque cada vez que fazia a convocatória, os pais vinham assim, de maneira assim, muito espontânea. E aí surgiu um dos testemunhos que agora eu quero colocar aqui, é que um homem, tá? Um homem que assistiu à reunião, ele disse o seguinte: ele assistiu à palestra e nós falamos sobre a questão dos pais cuidar o coração dos filhos, né? E que o coração é como se fosse um armazém moral, né? Onde o pai e os pais vão colocando coisas ali, e com o tempo ele vai começar a devolver para ele aquilo que ele tinha depositado, semeado, né? Colocado ali. Bom, esse pai ficou tão preocupado, porque ele já tinha 3 filhas, praticamente de 16, 18 e 20 e algo, né? Já eram mais velhas. E ele disse: olha, eu nunca fiz nada nesse sentido, porque eu achava que eu tinha que manter distância, manter distância para evitar abuso, que infelizmente existem isso, né? Então, aí o que eu posso fazer? Eu falo: olha, aí nós fez essa pergunta e ao final falamos: a única coisa que você pode fazer é se reunir com elas e falar para elas o que você aprendeu e que você entendeu, que você errou nessa área com elas, né? E que você gostaria de uma oportunidade para acertar as contas, né, com elas, né? Aí, bom, ele foi embora. Na seguinte aula, que era normalmente uma vez por mês, ele voltou e disse assim: olha, eu reuni com minhas filhas e falei tudo para elas. E qual foi a minha surpresa? Porque elas falaram assim: pai, a gente só estava esperando. Né? Sim, só estava esperando por esse momento. Então, a partir daquele momento, ele tinha marcado com elas uma saída, um passeio,
várias coisas, e ele disse que a história dele começou a mudar, né? O seu comportamento e a sua vida relacional dentro da sua casa, né? Também tem centenas de histórias assim, né? Uhum. E com certeza... E com certeza mostrando Jesus em toda esse restabelecimento desse relacionamento, levando as pessoas a se render ao Senhor, né? Essa é a grande oportunidade que a gente tem, né, de falar do amor de Deus, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, porque a gente, né? Porque normalmente a gente dava a palestra, usávamos realmente texto bíblico, né? Usávamos sempre como fundamento, né? E sempre ao final dizíamos, se você precisa conversar, precisa de um aconselhamento, alguma coisa, você pode entrar em contato conosco, a gente vai estar aqui no final, ou a gente marca uma oportunidade de conversar. E sempre surgia realmente boas oportunidades de conversa depois, né? De poder tratar. E aí é onde nós entramos, realmente, podíamos falar com a evangelização mais diretamente, né? Muito bom, obrigada, viu? Bom, então, a gente vê assim, temos muita coisa para falar, mas nós vamos deixar o nosso público com gostinho de vontade de ouvir mais testemunhos. E nós queríamos agora saber essa seguinte etapa do ministério de vocês, com teus filhos já adultos e Deus direcionando vocês para fazer esse caminho de volta. Nessa primeira etapa que vocês chegaram, tendo que cuidar da saúde, a Kênia fazendo cirurgias delicadíssimas da coluna, o pastor Jairo que quebrou os 2 braços. Foi um tempo assim muito, muito tumultuado a chegada de vocês aqui. E esse choque cultural reverso, Kênia, com os filhos, adolescentes, jovens. Como é que foi essa primeira etapa? Eu sei que não dá para contar tudo, mas assim, como foi e aquilo que Deus, o direcionamento que vocês tiveram para plantar uma igreja hispana aqui em São Paulo? Bom, para tomar essa decisão de voltar não foi fácil. Oramos uns 3 anos ou mais lá para tomar essa decisão, esperando também os filhos estarem um pouco mais seguros, né, para poder virmos. Mas Deus foi confirmando passo a passo, ou seja, também as portas lá de uma certa forma se fechando lá e começou a abrir aqui também, né? Então vimos que era o tempo de vir e viemos. Mas assim, chegando aqui a gente sentia assim, ó, vai começar tudo de novo. E depois de tantos anos, ficamos 22 anos lá, né? Então chegar aqui é outro Brasil, praticamente, né? Outra família, outra igreja, tudo é diferente. Então, uma igreja em São Bernardo preparou uma casa para a gente, porque nós não tínhamos nada, não tínhamos praticamente nem onde chegar, mas graças a Deus, Deus usou essa igreja, preparou uma casa para a gente. Essa casa, quando chegamos, estava toda mobiliada, tinha tudo com doações. Olha como Deus preparou, né? Com a geladeira com comida, coisas assim, detalhes assim, né? Então, chegamos aí. E os filhos para começar a escola, porque já chegaram no início do ano para estudar. Eles que falando mais espanhol, ou seja, totalmente espanhol. Então não foi fácil, foi um choque muito grande para eles. As 2 filhas que estavam terminando o ensino médio para entrar para depois da faculdade. O meu filho chegou na semana de prestar vestibular, o mais velho, né? Então ele chegou já para prestar vestibular. Ele já estava na faculdade lá, tudo que ele já tinha avançado na faculdade ele perdeu, então ele teve que começar aqui de novo. Então ele prestou vestibular e a gente orando para ele passar, porque com uma ortografia muito mal no português e também para a redação não estava boa na escrita, né? E graças a Deus ele passou na última lista, mas ele passou. Graças a Deus, né? E o outro também para prestar vestibular 6 meses depois, né? Que já chegou depois que ele estava fazendo a formatura dele do ensino médio lá no Peru. Então foi uma mudança muito grande. Eles chegam aqui, não têm amigos, ainda não tem igreja, a família é desconhecida, primos não têm amizade, então não foi fácil para eles, foi muito mais difícil.
se sentiram muito sozinhos, isolados, não sabiam andar em São Paulo. Até a gente teve que aprender de novo, né? Não é fácil. Foi um ano bem difícil. O primeiro ano não foi fácil. Foi muitas emoções assim fortes, né? Para nós e para eles muito mais. E ainda no final do mesmo ano, né, que foi o ano 2017, surgiu o problema da Kênia teve na coluna, né? Aí veio os primeiros sintomas que a gente de dores e coisa aqui, incomodação, a gente começou a buscar os médicos, até que um médico que atendia aqui na IP Penha... Não tinha seguro? Não tinha seguro ainda, né? Um que fazia trabalho voluntário, o Dr. Kim, deu uma examinada, né, nas dores que ela estava sentindo e falou, olha, eu acho que tem coisa mais grave, eu vou colocar aqui as coisas que eu faço, né, mas vocês têm que buscar aí um neurólogo, né? Aí fomos atrás de um neurólogo, sei que Deus providenciou aqui lá, conseguimos uma consulta particular, aí o médico falou, vocês vão ter que tirar uma ressonância, né, para poder eu ver como está a coluna, que assim eu não posso fazer nada. Aí corre para cá, corre para lá, você já sabe que ressonância é cara, né, e para tirar, bom, finalmente Deus proveu de novo e nós conseguimos tirar o mais rápido. Quando a gente foi lá no médico, o doutor falou, olha, ele resumiu assim, a palavra dele foi essa, né? Para que você entenda a gravidade do problema, falando para ela, a sua coluna está uma desgraça. Essa foi a palavra que ele disse, né? Então, falou muitas outras coisas, mas falou, vocês têm que tomar muito cuidado, a cirurgia dela é urgente, né? Aí nós começamos a clamar de novo a Deus e Deus foi abrindo porta, através justo aí a igreja se apresentou, contato daqui, contato de lá, uma família aí da Igreja Presbiteriana Vila Mariana, foi muita bênção, nos apresentaram essa família, que conseguiu colocar os exames dela já na mão de um médico, né, que falou, olha, é operável mesmo, tem que operar, não tem outra solução, e tem que entrar na fila, e a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Isso foi mais ou menos no mês de novembro, por aí já, novembro. Né? E graças a Deus, novembro de 2017, em março de 2018, saiu a cirurgia. Né? Ele colocou uma prótese na coluna cervical. Então, agora eu estou com essa metalizada. É a missionária biônica. A mulher, né? mulher biônica, a missionária biônica. É a missionária biônica, não? Mas foi uma... Mas sempre foi biônica, essa daí. Ninguém consegue segurar, né, Kênia? Não, e graças a Deus melhorou os problemas da coluna. Então, no meio de tudo isso, né, foram bastante coisas assim, bastante fortes, né? A contextualização de novo e como começou o programa da cirurgia. E logo em seguida nós já estávamos também pesquisando por um novo projeto que tínhamos que apresentar aí para a reunião da PMT, né? Então, fazendo a pesquisa do projeto, apresentamos o projeto porque já sabíamos da grande migração que havia no Brasil, né? E da necessidade, então apresentamos para a PMT um projeto de plantação de igreja entre os imigrantes latinos e graças a Deus foi aprovado, né? Já que a PMT tem campos missionários estrangeiros dentro do Brasil visando alcançar os imigrantes, né? Então, aproveitando Jairo, aí... Você tem uma porcentagem de quantos imigrantes latinos nós temos aqui em São Paulo? Olha, eu vou citar um dado que eu coloquei no projeto, que está no manual feito pela USP entre os anos 2005 e 2015. Quase 1 milhão. Só de novos latinos que chegaram no Brasil. Não é falando aqueles que já estavam, daqueles que chegaram. Tá? Quase 1 milhão, são 850 mil. Tá? Agora, nós tivemos uma experiência nesse processo, depois que nós começamos o nosso local lá no Cangaíba, é que nós tivemos a oportunidade que o consulado da Bolívia usou o nosso local durante 30 dias para escrever os bolivianos para as eleições que haveriam lá, né? Foi muito bom, eles ficaram lá 30 dias, muito respeito, usaram só um ambiente que a gente prestou para eles, mas foi bom porque divulgou a igreja entre os bolivianos. Nós tivemos mais ou menos umas 1000 pessoas que passaram por lá fazendo a sua documentação, né? Então nós tínhamos folheto, bastante coisa para Bíblia,
Novo Testamento, tudo, entregamos de tudo lá, né? Bem no começo do trabalho de vocês, né? Bem no começo, isso foi joia, viu? Foi muito bom, nos ajudou muito a divulgar, né? Mas um dado que ele me disse, que comprovou algo que a gente já sabia, eu perguntei, quantos bolivianos vocês acham que tem aqui em São Paulo? Só em São Paulo. Aí ele me disse assim, nós temos 85 mil registrados no consulado, mas nós queremos que tenha uma estimativa de 250 a 300 mil. Só de bolivianos? Só de bolivianos. Registrado era 85 mil. Olha. Mas aqueles que não vão no consulado, aqueles que não estão registrados, pode chegar, naquela época, 2019, pode chegar a quase 250 mil, até um pouco mais, só de bolivianos, sem falar do povo. E um dado da Polícia Federal, nesse mesmo período, é de 1.750.000. Né? Estamos falando quase só de latinos. Né? Se for falar das outras imigrações, né? Como, por exemplo, libaneses, que a gente sabe que tem mais libaneses no Brasil do que no Líbano, né? Coisas assim. Então, é um grande grupo de imigrantes que nós temos aqui. E essa migração hispana se concentra muito lá na Zona Leste, lá na região do Cangaíba. E por que é importante ter uma igreja hispana, sendo que eles moram no Brasil? Não é mais fácil eles se inserirem numa igreja brasileira? Muitos deles, ou seja, a maioria, não aprendem a língua, ou seja, eles se fecham entre eles. É uma cultura, assim, de uma certa forma, eles são bem reservados, né? E se nós queremos alcançá-los, nós temos que, então, ir a conhecer um pouco da cultura deles e ganhá-los na sua cultura, na sua língua, no seu idioma. Vai ser muito mais fácil ganhá-los e conseguir a confiança deles. Eles estão aqui, ok? Muita gente faz essa mesma pergunta. Por que eles não aprendem a nossa língua? Então, pelo amor de Cristo que nós temos por eles, então nós podemos ganhá-los na língua deles, na cultura deles e trazê-los a Cristo assim. Infelizmente podemos dizer, mas isso é para que pensemos como igreja da importância de que as nossas igrejas, vamos dizer assim, da nossa denominação, mas isso pode ser extensivo, porque a gente não sabe quem está vendo a live agora, que nós temos que pensar que as nossas igrejas já não podem ser como são. Elas precisam ser, pelo menos, bilíngue, trilingue. Tem que pensar que essas pessoas que chegam na igreja, eles não entendem o português, como Kênia falou. Então, é difícil para que eles assimilem uma pregação, né, no estilo que normalmente faz, eloquência, aquela rapidez e tudo isso, não vai entender mesmo, né? A gente precisa criar ambiente, criar espaços que possam receber essas pessoas. Aí nós poderíamos pensar de que cada igreja local podia ter um trabalho específico com um tipo, de repente, de imigrante que é mais comum na sua região, entende? Não diria que só com o latino, mas com aquele imigrante que é mais comum e não que está mais concentrado na região que a pessoa está. Nesse sentido, toda igreja poderia. Por isso, uma igreja para imigrantes ela é tão importante, porque ela vai, no caso, o nosso culto é em espanhol, ou seja, estamos falando da liturgia em espanhol, canções em espanhol, oração em espanhol, pregação em espanhol. A gente já teve pastores brasileiros pregando lá, a gente faz a tradução em simultâneo, né, para as pessoas entenderem bem, entender que ali é um espaço que eles podem estar e que vá falar no seu próprio idioma e ajudá-los a entender melhor as escrituras. E é o que a gente tem visto, né? E Deus tem abençoado o trabalho, porque nós começamos aí no início de 2019, praticamente, né? Começamos com o primeiro culto praticamente no mês de abril, quase, né? Depois do aluguel, teve o tempo de reforma e tal, com nossa própria família. E no final do ano, graças a Deus, já eram mais de 27 pessoas reunidas, né? Então, está crescendo. O problema é que, terminando 2019, nós entrando em 2020, veio a pandemia. Sim. E todos nós ficamos limitados, né, nessa situação de restrição de contato com as pessoas, né? Mas a gente pôde ver o crescimento que houve
apesar das dificuldades, como Kênia mencionou, as barreiras culturais e temores que eles têm, né? Porque uma coisa que talvez algumas pessoas não saibam é que o latino, por ser estrangeiro, ele é mais visado por assalto, por agressões, né? Porque quem assalta, quem agride, eles pensam, eles sabem disso, que muitas vezes não vão procurar a polícia, porque uma vez que eles às vezes estão indocumentados ou estão ilegais, têm medo de ser deportados. Então sofrem muito maltrato, infelizmente, de brasileiros mesmos aqui. A gente não vai talvez falar também das condições de vida que geralmente esses imigrantes têm num país estrangeiro, né? Que não permite também ter um curso, vir fazer aperfeiçoamento da língua. A gente não vai entrar agora nessa situação, mas que vivem uma situação muito, muito precária mesmo. Você estava me compartilhando de uma família, né, que vive aqui, só para que nossos ouvintes possam ter uma noção. Jairo, conta um pouquinho dessa família sua que você estava trabalhando com eles. Não, só um detalhe, justamente assim, nós cremos que eles vão aprender, claro, a língua, porque também oferecemos curso de português para eles, mas também queremos ganhá-los primeiro, né, para Cristo. Essa família, ela é vizinha, mora ali 2 casas do local onde nós nos reunimos. Eles moram em um quarto, uma mãe, que é uma mãe sozinha, tem 4 crianças, 4 filhos em um quarto, uma cama. Estamos agora buscando uma cama para ela, né? Uma beliche para ela também. E um outro casal, num outro quarto, com 5 filhos. Eles moram numa mesma casa. E outra família que é o dono, assim, o dono que aluga a casa, né? E como eles fazem? Eles cozinham durante a semana para todos, mas o fim de semana cada um tem que ver a comida, porque durante a semana eles trabalham, então sábado e domingo, ok, não trabalham. Então cada família vê o que fazer para que se virem com a sua comida para a sua família. Mas só tem um fogão e só algumas panelas, então eles fazem turno. Até tal hora, essa família, tal hora depois, mais a outra e a outra. Então é difícil, as crianças têm que esperar o turno deles para poder comer. As mães me falam, é difícil, as crianças não entendem. Então a gente tem ajudado, a gente tem levado cestas básicas e procurado assim, coisas básicas que eles precisam, eles têm nos falado. Agora já vamos começar um discipulado com elas, com a mãe que é solteira, os filhos já vão começar a aula de português ali no nosso local. Só um detalhe, Emma. Eu já tinha escutado isso de um pastor assim que abençoa muito a obra missionária. E ele disse, é muito difícil você trabalhar com pessoas pobres, porque você vai ter que se envolver com as pessoas. E às vezes você não tem. Essa é a verdade. Às vezes você não tem. Você senta frente a frente com a pessoa, como nós estamos aqui, apesar da distância, a pessoa fala todos os problemas que você tem, você vai na casa dela, você vê que é isso mesmo, e às vezes você não tem como solucionar. A pessoa te pede uma panela, a pessoa te pede um fogão, te pede um botijão de gás, e você não tem. Às vezes você não tem de onde tirar. Eu lembro que um dia eu dei o botijão de gás da igreja para uma pessoa, porque não tinha. Entende? Então a gente fica estressado emocionalmente, porque depois de você, como domingo, eu conversei com praticamente 3 famílias, as 3 em extrema necessidade, e você voltar para casa e você pensar, e agora o que eu faço? Eu vendo os móveis da minha casa, eu vendo meu carro, eu vendo para poder ajudar a resolver todos esses problemas, somos os responsáveis. Entende? Então, existe uma série de coisas no caminho e você fica quebrado emocionalmente, porque você tem que se envolver. Estamos aqui agora em casa, fazendo essa apresentação em casa, mas a minha cabeça não deixa de pensar como estará passando essas pessoas, que até conseguir trabalho para as pessoas, a gente precisa conseguir trabalho para as pessoas. Não é que não queiram trabalhar, às vezes a pessoa não consegue conseguir trabalho porque não sabe falar. Isso. Entende? E agora na pandemia deve ter agravado mais ainda, né? Muito pior a quantidade de pessoas que escrevem pedindo uma cesta ou alguma coisa. Desculpa, fala.
Não, mas falando de conseguir trabalho, então a gente pode conversar um pouquinho sobre esses projetos profissionalizantes que vocês têm aberto aí, vendo essa necessidade, vendo essa carência. Qual tem sido assim a estratégia que vocês estão usando para abençoar essas pessoas também, além do que vocês estão fazendo e também toda esse mostrar Jesus como solução para a vida deles, também vocês estão oferecendo umas alternativas para eles, né? Então, primeiro foi o que a Kênia já falou, da aula de português, né? Nós tivemos vários grupos, que ela foi a professora, se somar mais de 100 pessoas que passou pelas aulas de português. Uma coisa é assim, é que a aula de português é uma necessidade para eles, tá? Mas nem sempre eles mesmos aceitam que é uma necessidade. Segundo, eles trabalham praticamente, quem está trabalhando, principalmente na costura, trabalha às vezes de 6 da manhã a 10 da noite, de segunda a sábado. Às vezes o sábado até meio-dia. Então, qual a hora que vai estudar? Às vezes não tem, entende? É apertado mesmo. Então, isso ajuda. Nós tivemos vários testemunhos, pessoas que realmente aprenderam a falar melhor. Temos 2 pessoas da igreja que ingressaram na faculdade, né? É uma bênção. A gente tem explicado para as pessoas que a transformação da vida ela requer esforço, trabalho, estudo e etc. E estamos trabalhando, né, para dar isso. Aí nós entramos com um curso de eletricista, temos um curso de música, tem pessoas que estão trabalhando, fazendo bico, fazendo alguma coisa na área de eletricista, que é um curso básico. Mas nós temos, assim, o sonho, né, e a oração de que isso pode se transformar em uma escola profissionalizante, não só para os latinos, mas para os brasileiros, que incluso o curso de eletricista, por exemplo, era bem misto, tinha brasileiros, tinha latinos, né? E algumas pessoas que falam para mim, olha, eu nunca tinha trocado uma lâmpada, agora eu troco lâmpada, agora eu faço isso, agora eu faço um bico aqui, eu faço um bico lá, né? Tanto homens como mulheres. Exato, tivemos até mulher que fez o curso, né? Então, é uma grande oportunidade. Nós estávamos por começar uma oficina de costura, um pouco antes de começar a pandemia. Já estávamos fazendo as inscrições para ensinar corte e costura, temos as máquinas lá, mas não pudemos, nesse caso, dar esse seguinte passo. Temos um curso de computação também, como 18 computadores, que a PMT nos doou algumas, e a Mackenzie também, acabamos de arrumar algumas coisas. O laboratório está pronto, mas qual é o problema? Às vezes faltam profissionais que queiram ajudar, né? Os professores não somos nós, só aquele que dá o curso de português, mas os outros cursos de eletricista, de computação, são irmãos que vêm de outras igrejas que nos ajudam, que doam essas 2 horas e nos está ajudando a alcançar 2, 3 horas, conforme seja o tempo que ele crê que seja necessário semanalmente. Normalmente é uma aula por semana. E isso tem ajudado, muitas pessoas que estão hoje na igreja vieram através desses cursos, foi assim que a porta se abriu para a conversa, para a evangelização, né? Evangelização na rua, não tem nenhum, mas todos eles vieram assim, e depois alguns convidados por aqueles que já estavam, né? Então é realmente uma estratégia que sei que vimos que dá certo. Mas tem muitas exigências, né, que às vezes a gente não consegue suprir tudo que é necessário, né? Mas está avançando, graças a Deus. Então, seria uma porta também aberta, alguém que está nos ouvindo, que gostaria de se envolver nesse projeto, é só entrar em contato com vocês, oferecer, doar, uma maneira de servir também, de servir com dons e talentos. Às vezes a pessoa fala assim, não sei o que eu vou fazer, não tenho oportunidade. Mas aqui vocês estão vendo uma grande oportunidade aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. E uma coisa também que eu fico pensando, Kênia, não sei se tem lógica o que eu estou falando. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero ter uma experiência transcultural, mas para ir para a Bolívia, para ir para a Argentina, para o Paraguai, às vezes tem que é mais caro.
Você acha que vale a pena, por exemplo, um grupo de jovens fazer uma incursão, passar uma semana, por exemplo, com vocês aí? Teria essa possibilidade? Um grupo de Minas Gerais, ou do Paraná, ou de Goiânia? Tem como fazer isso? Dá para sentir um pouquinho que que estaria trabalhando com imigrantes? Com certeza, Emma. Seria uma experiência muito boa, vale a pena, porque aqui você vai ter o contato com eles. Na nossa igreja tem não só bolivianos, mas tem também venezuelanos e tem também cubanos. E você vai poder conhecer essa diferença, né? 3 países você vai conhecer de uma vez. O contato com o espanhol, as crianças, a gente pode ajudar em todas essas áreas. A gente teve EBF agora há pouco tempo com as crianças. Já teve uma igreja aqui mesmo de São Paulo que teve aqui uma semana conosco, mas eles ficaram hospedados aqui. Eles saíram da igreja deles, que é outro bairro, e ficaram por aqui mesmo. Então vale a pena, você será muito bem-vindo. Nós precisamos de ajuda na área de música e muitas outras áreas. A equipe aqui, por agora, somos 3. Uma outra missionária, a Elinalda, também da PMT, que está nos ajudando, Jair e eu e Jair, os nossos filhos que nos ajudam, Deus. Uma equipe grande, né? Mas certo. Você será muito bem-vindo, com certeza. Se puder vir, entre em contato. Que joia, que joia. Pode falar? Eu costumo dizer que tem muito talento dentro das igrejas que precisam ser mais usados. É isso mesmo. No sentido de cooperação missionária mesmo, né? Que pode alcançar muitas pessoas para Cristo, como tem acontecido agora. É mesmo. E na pandemia agora, como é que vocês estão fazendo? Estão fazendo algumas reuniões? Como é que está a igreja? Pode falar um pouquinho desse crescimento? Ou como está sendo afetado com a pandemia? Olha, nós damos graças a Deus assim, do cuidado dele conosco. Em casa todos estão com saúde, ninguém aqui se contaminou. Esperamos que não se contamine também, né? Nós estamos, quando começou no ano passado, nós tivemos que suspender praticamente as atividades presenciais, né? Nós tínhamos os cursos praticamente quase todos os dias da semana, né? E cultos no domingo presenciais na parte da tarde, das 18 às 20 horas. Aí nós fazemos, então, atualmente nós estamos fazendo cultos online via Zoom, na quarta-feira e no domingo às 18 horas. Né? E fazemos discipulado pessoal com casais ou em grupos pequenos. Olha, isso foi uma grande bênção. Deus, olha, eu realmente estou muito contente nesse sentido, porque quase todas as pessoas que hoje congregam estão fazendo discipulado, participando no discipulado, e isso ajudou muito a manter aquelas pessoas alcançadas, alcançar novas pessoas também. Né? O discipulado acontece, em alguns casos, na casa da pessoa ou no local que nós temos ali na Rua Miguel Garcia, 142, no Cangaíba. Né? Quem dá discipulado também para as mulheres, né? Basicamente ela se encarga das mulheres. Normalmente eu dou, quando a mulher participa comigo, quando está com o esposo, né? Com casais, né? Ou com um grupo de mulheres, ou quando eu faço um grupo misto. Então, o discipulado tem sido uma bênção. O único curso que nós suspendemos foi o curso de computação, que era um grupo menor, mas e dava para separar bem dentro do espaço da sala, né? Então, continua avançando. E quem ainda estava começando um curso de português, quase 18 pessoas, que agora são quase 30, esperando para começar, e se Deus permitir, vai começar no dia 8 de maio. Né? Uhum. Não, então, aí já temos um batismo, né, e pessoas que já recebemos também por testemunho de outra igreja, bolivianos e venezuelanos também, e agora tem um grupo para ser batizado, né, casais que temos que fazer o casamento deles e serão batizados, então, estamos só esperando regularizar o casamento deles. Como agora com a pandemia os consulados estão paralisados também, e eles não conseguiram ainda o documento para fazer o casamento. Então, nós vamos ter casamento na igreja, vamos ter batismo, tá todo mundo na expectativa para fazer tudo isso aí. O pessoal está bem animado. E o interessante, Emma, que nós percebemos é que durante a pandemia, novos vieram. Mesmo? Essas famílias novas que com esses filhos
quantidade de filhos, são pessoas novas que estão vindo para a igreja. Isso é Deus que faz. A igreja não depende tanto de nós, Deus é quem toca os corações. Isso que nós temos visto, e louvado a Deus por isso, né? Como Deus obra, né? Nossa oração é fazer um casamento, assim, mais ou menos massivo, não? Como Sim. 5 ou 6 casais. Olha. Se eles arrumassem, conseguíssemos resolver os temas dos documentos, poderíamos fazer um casamento massivo, né? Como 5 ou 6 casais poderiam casar-se, porque todos eles estão discipulados, né? E batizar todos, só aí já seria mais de 20 membros novos na igreja de uma só vez. Mas, conforme Deus o guiar, as coisas estão acontecendo, né? Graças a Deus, a coisa vai avançando. Por enquanto, discipulado, forte. Que alegria. E também tem a área social que a gente, desculpa cortar assim, também entregamos cesta básica, né? Sim. A gente recebe doação da IP Penha, da Vila Mariana, da Igreja Presbiteriana de Tucuruvi, né? E alguns outros que às vezes traz, mas chegamos a quase 30 cestas básicas todo mês entregadas a essas pessoas. Em alguns casos a gente tem que entregar até 2, né? No caso dessa família, 7 pessoas, né? Em uma casa com 5 crianças, realmente 5 quilos de arroz é quase 2 dias. Né? Então, é muita necessidade que existe, e nós agradecemos essas igrejas que têm colaborado. Se alguém mais quiser colaborar, né? Existe essa necessidade bastante grande aí que atender também. Aqui o pastor Marcos Agripino está perguntando se como essas hispanos têm visto essas ações do trabalho da igreja, o feedback deles, o que eles têm reportado para vocês. Eles ficam muito agradecidos, eles falam que graças a isso eles têm, ou eles receberam, ou eles são abençoados, ou eles estão bem, ou eles são muito agradecidos. Hoje mesmo eu estava falando com as irmãs que são cubanas, e elas falam, é por isso que nós estamos assim, se não fosse por vocês, se não fosse por Deus, se não fosse pela igreja, onde estaríamos? O que estaríamos fazendo? Eles veem isso, então são muito agradecidos. E elas falam, eu não saio daqui eu não quero nunca sair dessa região, não quero nunca sair do Cangaíba, eu quero morar aqui, porque aqui eu tenho uma família, eu tenho uma igreja, eu tenho... E fala também do pastor Jairo, eles gostam muito dele, né? Então, eles são bem agradecidos, graças a Deus, né? Estão vendo o que Deus está fazendo na vida deles. E isso para a gente é recompensa, né? É animador, dá vontade de continuar mesmo, porque nem precisaríamos de ouvir, mas nos anima também, né? Eu gostaria de dizer quase a mesma frase, mas isso eu escutei de um casal, né? Inclusive domingo passado, fazendo um discipulado no final, ele disse assim, disseram isso, né? Que seria de nós se não fosse a igreja? Onde estaríamos? Porque a igreja lhe apoiou com cesta básica, graças a contatos que a gente tem, conseguimos um trabalho para ele, né? Ele pôde trabalhar durante a semana porque estava quase sem nada. Através desses contatos estamos conseguindo também um lugar para ele mudar, porque não está podendo pagar o aluguel que ele estava tendo. Então, Deus tem abençoado, assim, ele diz, em todos os aspectos, né? A vida dele realmente tem mudado por completo. Então, a igreja, né? Essa igreja que Deus tem dado graça para plantar na parceria com todos que estão colaborando, orando e colaborando de alguma forma, ela tem afetado a vida das pessoas, e só o tempo mesmo, quando talvez um dia possamos escutar mais claramente esses irmãos, vamos entender a profundidade que o Evangelho transformou realmente essas vidas, o impacto tão profundo, né? Uma dessas pessoas, nós fizemos uma das lições, né? E foi sobre os dons, né? E logo, uma das características que eu falei para essa pessoa que saiu ali, né, é que ele tem um chamado, né, para ser evangelista, né? Então, ver como as pessoas, Deus está levantando as pessoas para as diferentes áreas que a igreja vai precisar. Não? Então, Deus está fazendo a obra, é uma questão de tempo. Não? Que gostoso. E você me falou também, Jairo, que a igreja é nova ainda, está nascendo ainda, mas vocês já estão inculcando também na vida da igreja essa visão missionária, que vocês já têm um missionário também, parceiro da igreja de vocês, né?
Já temos um primeiro casal de missionários. Todos os cultos a gente ora por eles e todo mês estamos dando uma ofertinha para eles. E a igreja está se envolvendo, ouvindo falar de missões do Iraque. Isso está sendo tremendo para eles, né? Tudo isso é novo. Não, nós somos uma igreja missionária. Glória Agora, um detalhe é, por exemplo, passei por uma vizinha da igreja, que é um salão de beleza, ela falando, essa igreja é muito conhecida porque essa igreja faz o que nenhuma aqui está fazendo, falando, né? Ela falando. Porque a gente recebe muitas doações e a gente dá para as pessoas, repassam para as pessoas, e até ela já recebeu coisas ali. E ela fala, que igreja dá o que vocês? As igrejas não dão, elas pedem. E vocês dão. Eu falei assim, a igreja é para servir a comunidade. E essa igreja, a Igreja Presbiteriana Hispana, está aqui para servir a comunidade. Isso que a gente sempre fala para eles. Então, esse é o que eles estão ouvindo ali. E o nosso primeiro casal de missionário, que é a família Tiaraba, não? Tiago, Aline e Sol, né? Eles estão indo aí para o Iraque no próximo mês, né? Então, muita alegria para a gente da igreja já ter dado esse primeiro passo. Sim. Né, eles já vieram aqui. Já vieram, né, pregar aqui também, quando a gente orou por eles e pediu, assumimos o compromisso com eles, e orando para que Deus nos dê o crescimento, para que a gente esse seja o primeiro de muitos. Né? Amém, amém. Ali. E complementando esse testemunho da Kenny, também outro vizinho lá, né, quando sentou comigo, perguntou, pastor, me explica o que essa igreja faz. Né? Eu contei algumas coisas para ele, e ele falou assim, é mesmo? É a primeira vez que eu escuto de uma igreja que ajuda as pessoas. Incrível. A gente sabe que tem muitas igrejas ajudando e talvez seja a falta de informação dele, né, do contexto que ele vive ali naquela região. Mas a gente precisa que essas atividades que faz a igreja, que são gratuitas, né, elas podem ir movendo o coração das pessoas, e a nossa oração sempre é que a igreja, as pessoas vejam a igreja como um braço, uma extensão do amor de Deus, um lugar de refúgio, né? E um lugar onde elas podem encontrar realmente a solução. A gente sabe que é para o pecado, né? Mas solução para as diferentes necessidades da sua própria vida. E ao encontrar com isso, vai ser aquele efeito contagiante, né? De que isso vai se espalhar pelo bairro, pela comunidade, e eu tenho certeza que muitas outras pessoas vão vir, não, a Jesus através disso, né? Amém. É muito gostoso conversar com vocês têm experiência demais. Muita gente aqui falou que está se sentindo animado, encorajado, impulsionado, motivado a se envolver no trabalho. E nessa motivação para se envolver com o trabalho, eu queria uma palavrinha final de vocês. O que vocês diriam para as igrejas? E depois que vocês falem também um pouquinho como que as pessoas podem se tornar parceiras de vocês. Porque muitas vezes a gente sabe, né, que quando a pessoa está no outro lado, no exterior, está num país mais distante, às vezes as igrejas simpatizam mais em se tornar parceiros dessas pessoas. Mas vocês estão aqui trabalhando 100%, vocês estão aqui, os dois, né, são duas forças missionárias que estão se juntando, trabalhando o tempo todo, de maneira integral. E como é que as igrejas e pessoas podem se tornar parceiros de vocês, do sustento de vocês, que a gente sabe que também vocês estão carentes do sustento. O sustento caiu muito depois que vocês vieram do Peru, porque vocês estão em São Paulo, e parece que a vida é mais fácil aqui, mas a vida em São Paulo é muito cara. Então, eu gostaria de animar você que está nos assistindo também a olhar para este casal, se simpatizar com eles, adotar eles como missionários, para que eles possam continuar com essa vontade, essa alegria de servir ao Senhor e continuar fazendo a diferença na história de tantos hispanos, tantos imigrantes que nós temos aqui em São Paulo. Então, olha, nós só dizer que o projeto de plantação de igreja não é nosso, é da IPB, foi aprovado pela APMT, e é monitorado pela APMT, a quem nós prestamos contas e relatórios, né? Inclusive visitas da APMT também, né?
Então é um projeto da APMT, vai ser uma igreja futura, a igreja da IPB, né? Uma igreja latina da IPB, vai ser, talvez, não sei se será a primeira, mas para nós não é uma questão de ser a primeira ou a segunda ou a terceira, mas que seja uma igreja que plante outras igrejas, principalmente entre os imigrantes, ou seja, que isso seja um efeito que vá começar a surgir para outros grupos também, e nós queremos colaborar, como já estamos colaborando com a família Tiaraba aí, né, nesse sentido. Então, aqueles que nos escutam, se interessam, né, pode fazer algum projeto, como você já falou, vir com algum grupo, passar aqui conosco, quer conhecer, é só nos chamar, a gente pode marcar para que venha conhecer o trabalho, saber o que estão fazendo, como estamos fazendo, né? Se quiser fazer uma parceria, então pode entrar em contato conosco, né? Se você recebe a revista Alcance, nosso telefone e correio eletrônico está lá no final, né? A gente vai colocar aí também para quem quiser contactar, né? Nosso telefone está aí, não, é fácil de acessar. Enfim, pode orar, né, por nós, se quiser apoiar financeiramente. Como falei, tem tantas necessidades e adversidades no caminho que a gente precisa superar e se faz com recursos financeiros. Não tem como não sair disso, né? Tem aluguel, água, luz, internet, tudo isso aí, né? Que cobrir. A gente agradece a PMT que tem apoiado nesse sentido o projeto com o aluguel, né? Mas existem tantas necessidades que só a graça de Deus mesmo para nos ajudar. É isso mesmo. Missões é a nossa razão de estar aqui neste mundo, né? A razão da igreja, é a razão de cada um de nós, é a nossa tarefa, é o privilégio que Deus deixou nas nossas mãos, né, de fazer. E eu deixo essa palavra para nós como igreja. Não terminou, né? Temos que continuar fazendo. Não é porque fomos para o Peru e voltamos, terminou. Não, o nosso chamado foi desde pequeno e seguiremos fazendo até o último momento que estivermos aqui nesse mundo. Jair e eu temos muito claro o nosso chamado, né? E contamos com as orações de vocês. Orem por nós, pelos nossos filhos. Orem muito pelos nossos filhos, porque não é fácil para eles como jovens, né? Agora eles estão aqui tentando criar raízes e só Deus que pode ajudá-los nessa fase, né? Contamos com vocês e com as orações e por tudo que o Jair já falou. Muito obrigada. Então, não sei se estava lendo aqui algumas perguntas, mas dificuldade de falar e responder ao mesmo tempo. Então, se as pessoas tiverem alguma pergunta, né, quiser fazer depois, pode fazer via WhatsApp ou mesmo aqui pelo Instagram ou mandar um correio eletrônico, né? A gente responde todas as perguntas, temos o projeto escrito, podemos mandar também, enfim, podemos reunir em uma conversa assim para explicar e responder perguntas pessoais também. Joia, aqui está o seu Jair Rodrigues, você vai encontrar aqui no Instagram como Jair Rodrigues, e aí você pode no privado aí conversar com o casal e com certeza eles vão ter o prazer e a alegria de compartilhar com vocês mais ainda daquilo que a gente já compartilhou aqui neste projeto que Deus confiou a vocês de plantar uma igreja hispana aqui na Zona Leste de São Paulo. Que Deus abençoe grandemente, que vocês sejam prosperados em tudo, que o Senhor Amém. Guarde a saúde de vocês, que o Senhor continue Amém. Usando a vida de vocês para a glória dele e abençoando essas pessoas que estão sendo alcançadas pelo Senhor e levantando novos parceiros também para o projeto e para a vida de vocês também como casal, como família missionária. Obrigado, Jair. Obrigado, Kênia. Obrigada a todos vocês. Deus abençoe. Obrigada a vocês. Muitas graças. Que Deus les bendiga. Graças. Muchas gracias, Emma, e graças à PMT e a todos que han participado aí, escutando e escrevendo coisas muito bonitas que a gente esteve lendo aí no chat também. Deus abençoe. Um abraço carinhoso a todos. Amém. Sim, sim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.